Ele diz, olha, um pai tinha 2 filhos. E ele passa então a falar acerca do segundo filho, o filho mais moço. E ele vai dizendo, o filho mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da minha herança, ou que seja a parte dos haveres que me cabe, porque eu já não permanecerei mais na sua casa. E quando nós lemos a parábola, nós imediatamente temos aqui uma tendência de acharmos que aquela atitude do filho foi uma atitude inesperada, ou que foi, simplesmente ele dormiu de um modo, no outro dia ele decidiu sair de casa. Mas se nós considerarmos a história na sua abrangência, pense você em um filho que foi gerado dentro da casa do pai. Que foi gerado pelo pai, que foi cuidado pelo pai, e que na casa do pai tinha todo o cuidado, toda a provisão. Vamos pensar não no momento que o filho diz, vou sair de casa, mas reconstruindo a história desse filho, porque esse filho ele representa o homem criado por Deus. Como que Deus criasse esse homem, e agora esse homem fosse criado por Deus, e fosse cuidado por Deus, mantido por Deus, dentro de um ambiente, dentro do reino de Deus, dentro da casa do pai. Entenda essa casa do pai como sendo não uma casa, mas enquanto um lar. Você sabe a diferença de casa para lar? Querem ver uma coisa? Há alguém aqui que não tem uma casa própria? Deixa eu ver a mão. Que não tem uma casa própria. Muito bem. Esses que levantaram as mãos não têm uma casa própria. Mas com certeza vocês têm um lar. O lar ninguém pode tomar de vocês. E nem tampouco vocês podem comprar um lar. Porque lá é a atmosfera de amor, de carinho, de cuidado, de suprimento, de crescimento, de laços. E portanto a casa do pai aqui representa exatamente essa harmonia, como que Deus e suas criaturas viviam em completa harmonia, em cuidado. E aquele filho da parábola, portanto, vivia nesse ambiente de amor, nesse ambiente de cuidado. Imagine você que ele foi crescendo, e na medida que ele foi tendo consciência de si mesmo, enquanto um ser individual, um ser no mundo, porque ele era criancinha, não tinha ainda o conhecimento do bem e do mal, enquanto criança tem esse discernimento, mas vai adquirindo aos poucos, e aí vai chegando naquela fase, e a parábola diz claramente, o filho mais moço, exatamente para apontar para o momento da experiência humana, ali da juventude, da adolescência, quando a pessoa começa a se dar conta de si, e ele começa a criar os seus próprios conceitos acerca de si mesmo, acerca do outro, acerca dos pais. Imagine só você, aquele jovem pensando consigo mesmo, puxa vida, eu tenho que viver e morar na casa dos meus pais, vivendo aqui sob disciplina. E ele começa então a razoar na sua mente, e considerando que talvez fosse possível ou fosse melhor que ele, saindo da casa do pai, tivesse uma vida muito melhor sem o pai. Ele começa a considerar no seu coração, mas apenas o desejo de viver independente do pai e fora da casa do pai, muitas vezes não são suficientes para que se tome tal atitude.